Aê! Tudo Conseguimos! bem? Desculpa, Desculpa aí o André. pequeno atraso, pessoal. Estava Não, tentando não, tá, entrar pelo tá tudo notebook aqui, certo. mas O não pessoal sei tá se eu pude. entrando aqui também, fica tranquilo, tá? Todo mundo entrando aí. Boa E noite, primeiro, pessoal. boa noite aí a todos. Pessoal, obrigada aí pela presença de vocês, vocês aí que estão assistindo a live, vocês meus convidados, né? Hoje a gente vai falar sobre o e-commerce no mercado de pneus agrícolas. A gente vai falar sobre os desafios e a oportunidade, né, dessa tendência que já é realidade no nosso mercado de pneus agrícolas. E, primeiramente, vou apresentar um pouquinho dos nossos convidados, né? Na verdade, vou até pedir para que eles se apresentem, né? Que até melhor. Então aqui a gente está com o Rafael. O Rafael, ele é especialista, né, nesse setor do e-commerce, meu amigo aí profissional. E Rafa, se apresenta, fala um pouquinho de você, né, de onde você trabalha, qual que é a sua experiência para os nossos convidados. Não, tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. Meu background é de e-commerce, né? Então, eu trabalhei na área de vendas, e aí fiz implementação de e-commerce para indústrias, e aí que eu fui parar na indústria de pneu, para fazer o e-commerce da indústria de pneu, da categoria passeio, e paralelamente eu fui atendendo clientes que trabalham com e-commerce no online. Inclusive, um dos clientes aí, o André, que tá aí de roxinho. Então, a gente tem uma expertise no mercado do online para a categoria de passeio, tá? Basicamente é isso, tá? Beleza. Tiagão, se apresenta aí, professor. Vamos falar um pouquinho da sua experiência aí para o pessoal te conhecer um pouquinho. Imagino que a maioria já te conheça. E parece que o Thiago está travadinho. Então, vou passar para o André a apresentação, depois a gente volta ali no Thiago. André, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho sobre a sua experiência profissional, quem que é o André. Bom, primeiramente, boa noite a todos aí. Boa noite, Ju, Rafa. Obrigado aí pelo convite, Ju. É uma honra poder estar aqui com essa galera renomada aí, podendo trocar uma ideia. Bom, me chamo André Furlanetti, estou no segmento de pneus aí já há um tempinho, né? Comecei, na verdade, na Pirelli há muitos anos atrás, não precisa saber quantos, mas estou aqui na Cantu Inc., né? Uma empresa aí do segmento de pneus conhecido por muitos aí, né? Hoje nós temos algumas unidades de negócios e uma delas é também a Pneu Store, que é o nosso braço B2C, né? Que é a venda online aí para o público final. Temos também o Atacado, temos também o canal UHT, que é o Grip Master. Enfim, é uma empresa aí bem grande no segmento, né? Hoje a gente tem a liderança no mercado online de pneus da América Latina, então posso dizer que nós temos aí a maior empresa, o maior site, né, da América Latina no segmento de pneus. Então é um desafio grande, né? Estar aqui falando com vocês aí, com feras do segmento, e a gente poder compartilhar um pouquinho mais. Então. Obrigada, André. Obrigada aí por ceder seu tempo, que eu sei que essa semana, fechamento de mês, complicado aí para todo mundo, né? Que está no mercado, no comércio, né? Que está trabalhando aí com vendas. E aproveitar que consegui colocar o Thiago aqui de novo. Thiago, se apresenta aí para o pessoal, né? Eu imagino que bastante gente que está aqui já te conheça, né? Mas queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência, quem é o Thiago, para que o pessoal possa te conhecer um pouquinho melhor. Muito bom, o Instagram tá me derrubando, não quero deixar eu participar aqui com vocês. Não, mas a Pessoal, gente vai insistir, vai te colocar toda hora. pessoal, uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui com esse grupo seleto para a gente trocar uma ideia, aprender bastante. Sempre gosto de participar porque permite com que a gente cresça e absorva muita questão para poder levar, no meu caso, para a sala de aula. Eu sou professor do curso de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Santa Maria, então estou sempre aí, como a Ju fala, com os próximos engenheiros que vão estar utilizando esse tipo de tecnologia no campo. Então é um prazer estar aqui junto com vocês, poder trocar essa ideia. Também coordeno um grupo de trabalho aqui na universidade, que a gente desenvolve várias ações de tecnologia, validação de tecnologia a campo, que é o grupo GTM. Então é um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha uma boa troca de informações. E também fala do livro, Thiago. Fala do livro que você
também é autor do livro. Se você quiser compartilhar também sobre o livro, fica à vontade, viu? Ah, maravilha. Bem, basicamente, pessoal que está nos acompanhando, a literatura nacional de mecanização estava bastante defasada. Dá para fazer um resuminho, assim, entre uns 35 e 40 anos só. Então, Só um pouco. era coisa pouca relativa para a gente poder atualizar. Então, eu e mais um grande grupo de trabalho de professores, ao longo dos últimos 4 anos, a gente vem trabalhando para solucionar essa temática. A gente conseguiu, no ano passado, fazer o lançamento a primeira parte do projeto, então o volume 1 do Manual de Máquinas Agrícolas, e esse ano a gente fez o lançamento do segundo volume, então a gente fechou a parte impressa do projeto com mais de 1.100 páginas para atualizar a mecanização brasileira. E o mais bacana desse projeto, que além de envolver professores, ele foi um projeto que teve todo o apoio das engenharias dos fabricantes. Então a gente tem hoje mais de 25 fabricantes nos apoiando no projeto para conseguir levar isso e trazer atualização para o mercado, incluindo pneus. Que tá ótimo esse volume, né? Então, quem não teve a oportunidade de conhecer o livro ainda, adquire, porque realmente está excelente, principalmente o capítulo de pneus, viu? Vocês podem confiar Agora aí. já deixa o link na bio aqui para a gente comprar lá, Depois, meu. quem quiser, entre em contato com o Thiago. Eu tenho os 2 volumes e são ótimos. Bom, pessoal, o intuito de reunir, né, esses 3 especialistas é que a gente possa discutir um pouquinho sobre esse mercado do e-commerce, que até um tempo atrás parecia estar muito distante do mercado de pneu agro e hoje já é uma realidade, né? Então, André tem uma experiência, né? Ele trabalha aí hoje na empresa que tem o maior e-commerce de pneus da América Latina, né? E hoje ele trabalha liderando uma equipe, que é a equipe Agro, né, Brasil. Então ele lida diretamente com a venda dos pneus agrícolas, tanto no e-commerce como também com a venda direta, né, do pessoal batendo porteira. Então, o que a gente quer hoje conversar com o André é como que lidar com essa situação, como é que funciona quando eu tenho uma empresa que tem gente batendo porteira, que tem a pessoa física e tem o e-commerce funcionando junto, esse desafio, né, que a gente para pensar, que assim, quando você só tem um site que vende pneu, é uma coisa. Quando você tem só uma empresa que tem pessoas vendendo pneus, é outra coisa, pessoalmente. E quando a gente vai lidar com essa realidade que quem está fora... Quem hoje não tem o e-commerce praticamente está fora dessa realidade. Então, o André, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Quando eu chamei o Rafa, eu pensei exatamente na expertise que ele tem com a relação do e-commerce, né? Com essa expertise que ele tem com o e-commerce do passeio, porque eu quero muito também entender sobre essa diferença, né? Existe uma diferença em ter um e-commerce de pneu de passeio para um e-commerce de pneu agrícola, né? Quais são esses desafios? O que é diferente, né? Porque pneu de carro a gente já está acostumado, Mercado Livre, Magazine Luiza, hoje já virou uma realidade muito forte, mas o pneu agrícola isso está começando. E o Thiago, o convite foi exatamente porque esse cara tá aí ensinando e lidando todos os dias com os futuros engenheiros, com quem vai comprar o pneu, quem vai tomar a decisão de compra. A próxima geração de clientes nossos está sentado na sala de aula junto com o Thiago. Então, e além disso, o Thiago também tem uma página, né? Um canal onde ele coloca tudo sobre atualização, novas tecnologias. Então, um cara que está antenado na molecada, né, dos futuros engenheiros e com o que está acontecendo de novo no mercado agrícola, né? Então, é um cara que está com o pezinho no futuro muito mais do que nós, né? Então, eu quero depois finalizar a nossa conversa com o Thiago por conta disso. E quero começar o nosso bate-papo, né, com o André, né? O André que está aí à frente hoje, ele trabalha com esse... Quantos vendedores que estão na sua carteira hoje, André? Bom, Ju, vamos lá. Então, a gente tem aqui na empresa, é um grupo, né? Então, podemos dizer que hoje na empresa, de modo geral, a gente tem aproximadamente 1.000 vendedores, né? Com todos os canais. Então, desde as nossas filiais de atacado, varejo e o nosso time de especialistas, né? Hoje, nós temos um time de especialistas de aproximadamente, contando o OHT de modo geral, podemos dizer que a gente tem aproximadamente 20
especialistas, né? Só agro dedicado são 7. Então a gente tem um time de especialistas agrícola, tem um time de especialistas para mineração e também um time de especialistas para industriais. Obviamente que a gente tem times distintos, né? Então, mas hoje, de modo geral, né, a gente tem todos esses canais de atendimento. Comigo, direto de agro, são sete pessoas aí, 7 guerreiros. São realmente. André, e o que eu queria começar com uma pergunta bem impactante, que eu acho que é o que passa na cabeça de todo mundo, né? Lembrando que aqui a gente conversa com quem tem loja, com quem vende, com quem usa o pneu, mas a pergunta que não quer calar é qual é o desafio de uma empresa que tem uma equipe de campo, né? Que lida com o especialista que está no campo e ao mesmo tempo com o e-commerce. Porque quando a gente para olhar, a aparência disso é que vai dar muito conflito. Né? Então, como lidar com esse conflito? Me conta sobre a história do e-commerce, desde que eu imagino que você esteja aí desde o início, né? Não do início do e-commerce, mas do início desse primeiro passo do pneu agro, né, dentro da empresa. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua experiência nesse desafio de lidar com o especialista do campo e, ao mesmo tempo, com o e-commerce. Legal. Bom, como você falou, tem muito dono de empresa aqui. Eu acho que conflito, né, desafios, eu não vou falar problema, a gente sempre vai ter, né? Então a gente está sempre buscando da melhor maneira solucionar eles. Mas, evidentemente, acho que se a gente tiver, né, alguns pontos ali bem construídos, como uma política comercial coesa, né, canais de atendimento bem orientados, bem estruturados, a gente vai diminuir até chegar a ponto de zerar, né, esse conflito. Por quê, Ju? O que eu vejo? O que a gente tem visto nesses últimos anos? Né? Eu estou aqui junto da Cantu há aproximadamente 5 anos. Foi quando eu cheguei, a gente pegou já a coisa andando, né? Já tinha uma venda ainda pequena, mas tinha uma venda já de pneus agrícola. E de lá para cá, né? Desde a pandemia para cá, a coisa foi se desenvolvendo. A gente foi, felizmente, aí, né? Com todo o investimento da empresa, né? E o apoio de toda a diretoria, a gente conseguiu vir crescendo, né? Desenvolvendo. Tivemos a parceria com o Rafa no passado, lá na época de Agrofy, né? E vem crescendo também essa venda online, né? Existe o conflito? Evidentemente, em alguns momentos, sim, né? Mas quando a gente pensa no segmento de pneus agrícola, ela se reduz muito. Por quê? O cliente online, ele tem uma característica muitas vezes diferente do cliente físico, né? Depois o Thiago, o Rafa vão certamente falar um pouco mais disso aí. Eu estava lendo uma matéria já há um tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, falava um pouco disso. O público, né, a geração agrícola pós-digitalização do negócio agrícola, ela já está na segunda geração. Então é um público que já está conectado. Então ele entra lá, ele pesquisa, né, e muitas vezes ele acaba comprando pela facilidade de estar na palma da mão dele. Mas o que muitas vezes faz com que ele exija ou ele prefira a visita de um técnico, de um especialista, né? Às vezes é uma dúvida que ele tem, às vezes ele consultou o site, não precisa ser exatamente o nosso ali, mas ele consultou. E faltou alguma informação no catálogo de produtos ali, um índice de carga, ou se o pneu era um pneu, uma tecnologia X, né, um pneu VF, IF, ele não sabe muitas vezes o que ele precisa, né? Então, com isso, ele acaba optando, né, por fazer por receber a visita de um especialista. E o que é legal? Ele entra através do nosso canal digital, né? Faz ali toda a parte de cadastro, todas as pesquisas ali que o nosso time já está preparado para fazer o que a gente fala, que é esquentar o lead, né? E ele acaba optando por não seguir com a compra. O nosso time que captou esse lead joga no que a gente chama
esteira de vendas e cai para o nosso time, né, lá da Cantu Inc., ou da Speedmax, ou da Gripmaster, para fazer a visita lá, né, no campo, que muitas vezes ele não sabe o que ele precisa, né? Diferente de um pneu de veículo, um pneu 175/7014, ele é simples, ele sabe o que ele precisa. No pneu agrícola, ele vai se deparar se é um pneu R1, se é um pneu R1W, se é um pneu F3, se é um pneu R1. Então, isso acaba tornando essa compra um pouco mais complexa, né? Mas eu digo que já é uma realidade. A gente estava conversando, né, no nosso bate-papo ali antes aqui da nossa entrada, e você colocou um ponto, né? Falou, pô, é uma tendência, né, essa questão de ter uma loja virtual. Vai ser uma tendência, né? Na verdade, não. Na verdade, é uma realidade. Eu vou reforçar que o nosso site, né, que é a Pneu Store, ela está no ar desde 2012, quando quase ninguém, né, pensava em vender pneus pela internet. O Beto, que é o nosso fundador e presidente, ele teve essa sacada, né, e começou a investir, começou a trabalhar. Então hoje tem uma parcela representativa do nosso negócio, né, e leva para do país. Tem um dado muito interessante que em 98% das cidades brasileiras a gente entrega pelo menos 2 vezes ao ano, né? Então, assim, quantos municípios existem no Brasil? E a gente chega em 98% dos municípios brasileiros. Então, por que não vai chegar lá na fazenda, né? Na região lá de Sinop, na região de Pará, enfim, nas regiões aonde talvez o nosso especialista não está conseguindo chegar ou enxergar aquela oportunidade. E o cliente com o celular na palma da mão, que nem eu estou aqui, ele entra, pesquisa pela medida e vai jogar para ele, né, as opções que tem no mercado. Então, acho que já é uma realidade. Com certeza, André, com certeza é uma realidade e acho que está todo mundo realmente atento a isso, né? Já percebendo, por mais que você não tenha um e-commerce, o teu cliente às vezes chega com o print da tela, né? Eu vim comprar de você, mas antes de comprar de você, eu lá na minha casa no sofá, eu já pesquisei, eu já vim. Eu costumo falar que o cliente às vezes vem mais preparado do que a gente, porque eu não tô hoje na Farm Show, Show nos Estados Unidos, mas o nosso cliente tá, e se ele não tá, ele tá numa live, ele tá tirando print, e às vezes ele chega pra gente mais preparado, né, com essas informações. Então, é realmente uma realidade, não é só uma tendência. E o que eu queria entender, vocês que estão aí há tantos anos, André, já dentro dessa realidade que é o e-commerce, eu queria saber com questão de lucratividade, né? Qual que é a visão da empresa de vocês? É mais lucrativo eu ter um e-commerce, eu vender pelo e-commerce, ou é mais lucrativo eu ter pessoas no campo? Como que é a visão, né? Você que está nessa realidade, como que você enxerga essa questão da lucratividade? Ô, Ju, é realmente relativo. Por quê? Quando eu tenho uma equipe em campo, eu tenho custo com combustível, eu tenho custo com veículo, eu tenho custo, muitas vezes, ele está numa região distante, eu tenho custo com hospedagem, né? Eu tenho custo com o vendedor que está ali se deslocando. E quando a gente fala de e-commerce, a gente tem outros custos, né? Então eu tenho custo de captação de lead, que é o famoso Google Ads, né? A gente investe muito, muito, muito mesmo nessa ferramenta que ela acaba trazendo muito comprador para dentro da nossa plataforma, né? Então, assim, no final das contas, a gente estava, inclusive, fazendo essa análise esses dias, no final das contas, é muito similar à lucratividade. E, de novo, são negócios complementares. A venda online, ela não tira a venda da loja física, né? A gente faz, eu sempre digo, eu gosto de usar muitos exemplos práticos, né? Eu fui roubado 2 semanas atrás, foi assaltado aqui em São Paulo, Eita. e eu precisava comprar um celular, né? 2 celulares, porque me assaltaram e assaltaram a esposa. Eu comecei a pesquisar na internet. E fui na loja física
com a minha pesquisa já feita, né? E fiz igual você falou, cheguei lá e falei, ó, eu quero comprar esse aparelho, mas eu vi que na internet custa tanto. Tá, mas na internet vai demorar uma semana para chegar. Na internet você não tem o atendimento daquele vendedor especialista. Então, são situações ambíguas, né? E aí, eu acabei comprando na loja física porque o vendedor me atendeu tão bem. Ele tirou dúvidas que eu sequer sabia sobre o aparelho que eu faria na internet, que eu acabei adquirindo ali por conta dessa venda técnica. E o que acontece com o pneu agrícola, o pneu ATR, o pneu industrial, é exatamente isso. Muitos dos clientes, eles acabam optando, né, pela visita, muitas vezes, do nosso time de especialista para gerar uma solução para ele, né? Às vezes é um equilíbrio operacional da máquina que ele precisa fazer, né? E em medidas, o que a gente vê que em medidas menores, medidas mais simples, o site ele acaba tendo uma aceitação maior, porque quando eu diminuo a potência dos tratores, eu diminuo, né, os aros ali, diminui também a complexidade da construção do Sim, pneu. sim, sim. Então ele consegue ter uma confiabilidade na compra. Confiabilidade não é uma palavra, mas ele consegue ter certeza do que ele precisa. Tá? São situações, de novo, né? São situações complementares. Hoje a gente já não tem, né, tão forte como a gente já teve em alguns momentos esse tipo de situação. Ah, eu tenho esse pneu aqui do seu time de atacado e tem esse pneu no site. Até porque a gente criou políticas de canal. Então eu tenho o pneu que eu Para tenho que no eles não site. Que eu não... confrontem, né? Para que não haja esse confronto de equivalência de preço, do pessoal ficar usando um preço contra o outro, né? De colocar. Isso é muito Exatamente. importante, né? Essa questão de ter uma política bem estabelecida, né? Quando você vai lidar com esses dois, né, canais, que é o vendedor e o e-commerce, ter essa política bem definida, eu acho que é a base de tudo, para que os desafios vão existir, problemas vão acontecer, mas para que a gente possa minimizar essa Sim, situação, né? Uma coisa que eu isso. estava pensando aqui, André, que também é uma questão com relação ao comparativo, é o prazo de entrega, né? Então, muitas vezes, para o cliente ele adquirir, fazer uma compra online, tirando, quando a gente fala de pneu, né? Não das outras compras que a gente está falando de Mercado Livre, que a gente pede no mesmo dia, às vezes está na nossa casa, né? Quando a gente Uhum. está falando de pneu e a gente está falando de agricultura e de um país tão grande, como você mesmo falou, desse exemplo, que 98%, né, dos lugares do Brasil são atendidos, a logística não é tão rápida assim, né? Da mesma forma como a gente compra, e aí tem uma logística que é um pneu grande, e tem a questão do transporte, do frete. Então, me explica um pouquinho, André, nessa questão logística, a vantagem ainda continua sendo comprar na loja e comprar com o vendedor, pessoa física, do que no e-commerce, certo ou errado? Existe sim uma predominância ainda, embora não seja 100% absoluto, mas a hora máquina parada, muitas vezes ela custa mais caro, né, do que talvez ele pagar R$ 1.000 em um pneu que ele tem na cidade mais próxima do que esperar 2, 3 dias, às vezes até uma semana para chegar um pneu que ele vai comprar e vai sair do nosso CD. Nós ainda temos uma questão, uma facilidade que a gente tem 62 filiais espalhados aí pelo Brasil. Agora a gente acabou de fazer o grupo, fazer a aquisição de uma rede com mais 130 lojas. Então, estamos muito mais próximo do cliente. Então, o e-commerce para a gente, ele acaba sendo uma vitrine. Então, ele entra lá, ele pesquisa o que ele quer e vai comprando na nossa loja. Ah, mas eu vi no site. Tudo bem, mas no site ali não contempla o frete. Aqui a gente entrega o pneu para você. Nós temos o pneu aqui no estoque. Então, isso tudo realmente acaba compensando. Essa questão logística era uma coisa que eu tinha uma curiosidade para entender, e realmente é o que eu imaginava mesmo. Ter essa questão da conveniência, né, de você ter o pneu mais perto, de você ter o pneu mais rápido e de ter esse atendimento. Então, isso ainda faz um diferencial
para o agricultor que não pode esperar. Agora, uma outra curiosidade, que eu acho que eu também meio que já sei a resposta, mas queria confirmar com você, a maior parte dos clientes que fazem aquisição não são grandes grupos, são o usuário final que compra 1, 2 pneus. Ou tem aquela empresa que fecha a frota, que fecha a bid, que vai fechar aí com você 20, 30 pneus agrícolas de uma vez através do site. Me conta mais ou menos o perfil da sua empresa, né? Do e-commerce Então, vamos lá. da Cantu. Então, a gente tem hoje 2 sites, né? A gente tem a Pneu Store, que é o nosso braço B2C, que esse sim, né, representa ali a nossa venda online. E aí é o que você falou, é o cliente final de 1, 2 pneus, tá? Foi o Cara, que é eu o cliente que tem um tratorzinho, né? Como eu te falei, são medidas menores. E a gente tem também a speedmax.com, né? E vamos lançar também o gripmaster.com, que aí é uma plataforma de B2B, que é para os nossos lojistas. Então, os nossos parceiros, eles entram, né? Ou até mesmo essas grandes empresas que têm o CNPJ, então, vamos vender lá para o grupo Bom Jesus, né? Ele pode até entrar e comprar por ali. Mas, sinceramente, hoje é zero Raro. a aderência desse público, porque eles preferem ser atendido pelo especialista, que vai lá, que vai fazer uma análise de sucata, que vai fazer uma medição de pressão na frota dele. Então, esse cara ele quer solução. Eu imagino que esse comprador de usina, comprador de grandes grupos, não vão entrar no site para fazer uma compra, vão procurar um especialista. Às vezes vão dar aquela consultadinha para fazer aquele comparativinho de preço de praxe, né? Que a gente também faz quando vai comprar o celular e quando vai em algum lugar. Mas a gente também tem essa noção com a questão do atendimento. André, obrigada pela contribuição. A gente volta a conversar e fique à vontade também, durante o nosso bate-papo aí com o Rafa e com o Thiago, de interagir. E vou passar um pouquinho agora para conversar com o Rafa, né? Então, falando um pouquinho dessa experiência dele do e-commerce, né? Que ele já tem uma grande experiência no e-commerce de pneu de passeio. E queria entender um pouquinho, né, com a experiência dele, sobre algumas curiosidades que a gente tem com relação ao e-commerce de pneus agrícolas. Falando em e-commerce no geral, Rafa, o que você tem para dizer para mim? Qual é o aprendizado que você tem falando em e-commerce de pneus no geral, né? Me fala um pouquinho sobre essa diferença. Tem, né? Isso, o e-commerce de roupa, de carro, é uma coisa, né? Quando a gente está falando de pneu, de borracha, o que você tem para falar um pouquinho para nós sobre esse aprendizado nessa experiência sua profissional? Oi, gente, bacana estar falando com vocês. Basicamente, o André introduziu aí, deu uma aula pra gente. Fica até difícil a gente falar um pouco a mais aqui, né? Especificamente, eu conheço pouco de pneu de agrícola, então estou aprendendo muito com vocês hoje, mas é preciso lembrar que a gente também está falando do canal do e-commerce, né? Do canal online. E como que era o canal online? Se todo mundo se lembrar aqui, a gente tinha uma grande dificuldade no online de transportar cargas grandes ou médias a grandes, né? O e-commerce começou basicamente vendendo DVD, livros, né? A gente fala da Amazon, a gente fala de autopeças do Mercado Livre, que teve uma grande representatividade, ainda tem uma grande representatividade. E pneu era algo difícil de se pensar em vender online, assim como era geladeira, sofá e tudo mais, e a logística foi melhorando e facilitando com que isso acontecesse, né? Então, já trazendo isso do mercado online, do e-commerce, para o canal, para a categoria de pneu de passeio, basicamente de 2019 a 2022, que foi o intervalo da pandemia, nós dobramos a questão de share dentro do canal, participação de canal. Então, que era 11 pontos percentuais aqui dentro do canal do pneu de passeio versus 90% do offline, o online já representou em 2022 23, 24% desse segmento. Trazendo isso já para os dias atuais, nós já crescemos mais de 10 pontos. Então, é preciso lembrar que hoje, o segmento pneu de passeio, dentro do canal on e offline, o online representa basicamente 32 a 35% de todo o consumo que a gente tem, tá?
Então é preciso lembrar, sempre recordar isso, de trazer as dificuldades que nós tínhamos no passado. O pneu de passeio também era difícil, né? E aí hoje ele já é uma realidade. Não é só uma realidade, como ele já tem uma participação muito grande. E ele não é um canal, assim como na agrícola, não é um canal que a gente concorre, é um canal que a gente complementa. A gente verifica muitos pneus, como o André bem disse, um 7570-14, que tem uma grande saída, mas a gente também tem a possibilidade de fazer o long tail no pneu de passeio, porque o mix é bem diferente, né? O mix é muito mais alongado. Dependendo da indústria, você tem 300, 400, 500 SKUs diferentes para veículos diferentes. Então, o que é mais popular, né, que a gente vê no dia a dia, então a gente consegue pulverizar essas vendas através do online, coisa que é mais difícil da loja física, manter o estoque de um pneu de alto valor agregado. Então, o online ele facilita bastante isso, então a gente consegue chegar em todos os pontos do Brasil. Beleza, Rafa. Outra coisa que eu queria ver com você, né, com essa sua experiência e pelo que você vê, né, nesse caminho dessa tendência do mercado agrícola, o que você acha, né, na sua opinião, que tem de diferente entre um e-commerce de pneu de passeio e um e-commerce de pneu agrícola, né? Quais as características que se diferem e que são iguais, né? O que você tem para dizer para nós pela sua experiência? Aí eu entro como um aluno que eu estou aprendendo muito seguindo vocês aí para poder falar de pneu de agrícola, né? Mas vamos lá, falando um pouco de pneu de passeio é onde é pouco perceptível a diferença entre o pneu, né? Então a pessoa às vezes está com um veículo, ela nem sabe qual a medida que tem no carro dela. Ela não sabe, ela sabe que o pneu é borracha, ela imagina isso. Então, basicamente, e o processo de compra também é diferente. Então, primeiro a gente tem que pensar nos P's, né, do marketing. Se a gente pensar no canal, ok, o canal está aí para todos. Mas se a gente pensar no produto, qual é a questão da diferença do produto? Então, o pneu de passeio é um pneu que, basicamente, a maioria dos consumidores acha que é borracha. Aí você entra um pouco mais sobre o consumidor. Se é um cliente que conhece mais o produto, agrega mais, cuida mais do veículo, ele sabe qual pneu, ele vai exigir mais do pneu, ele vai exigir mais das marcas, ele vai exigir um desempenho maior dependendo porque ele quer para um carro esportivo, um grip melhor no asfalto, um controle de estabilidade, né? Um pneu mais confortável para um SUV, um pneu que tem uma tração melhor no terreno acidentado ou no terreno on e off-road, né? Então é isso. Já o pneu de agrícola, eu acredito, aprendendo com vocês, é uma venda bem mais técnica, uma venda mais racional. Assim como o pneu de caminhão, né? O controle do custo que a gente fala no pneu de caminhão, custo por quilômetro, basicamente, ele é muito bem monitorado. E por parte de vocês do agrícola também. Ele é um pneu técnico que ele serve, tem as atribuições técnicas e que precisa de muitas informações para você fazer o diferencial para ele, né? Então, o que o pneu de passeio, basicamente, é pouco perceptível, o pneu já de agrícola você consegue estabelecer as diferenças no cálculo ali, na proximidade junto à cultura do agricultor, né? E muitas vezes, né, Isso, perdão. não, e só complementando aqui, se o Rafa me permite, Claro. eu vejo assim, até uma dica, né, para quem quer ter aí, quem vai estar pensando em ter uma plataforma, um site. Muitas vezes, como o Rafa falou, o pneu de passeio ele vai exigir algumas características. Se é um pneu que ele tem menos ou mais ruído, consumo de combustível. Quando a gente vai para o segmento HT de modo geral, são outras especificações. Então, o catálogo tem que ser um para um nicho e outro catálogo, né, para outro nicho. E essa é uma dificuldade que é encontrada porque muitas vezes você vai ter uma página, né, você vai ter um desenvolvedor que ele vai utilizar uma programação só. Então, todo o teu site ele vai ter um tipo de catálogo. E não dá para eu ter um catálogo para a linha A, um catálogo para a linha B, um catálogo para a linha C. Esse é um grande desafio. Então, ter um catálogo um produto descrito de uma maneira correta para sanar toda e qualquer dúvida do agricultor ou do cliente que está do outro lado do computador ou do celular comprando, isso vai ser decisivo na compra.
Sim, são as Perfeito. informações que estão alimentando ali aquele e-commerce, que estão alimentando aquela página também que fazem toda uma diferença. E uma outra coisa também que eu acho importante acrescentar nesse assunto é que a gente pode colocar lá as 50 páginas do manual técnico do produto agrícola. O cliente às vezes não sabe interpretar. Ele vai precisar de alguém para entender o que é essa letrinha D aqui, o que é esse HD, o que é esse SB, né? Então, muitas vezes a gente até pode colocar 100%, 110% da informação que a gente tem, que o fabricante nos fornece, mas se a gente não tem alguém que ajude a fazer essa interpretação, que dê esse suporte, eu imagino que nunca vai ser o suficiente, né? E que é uma das coisas que eu queria trazer agora para o Rafa, né? Então, a gente sabe que essa é uma tendência para o futuro, de que cada vez mais o e-commerce de pneu vai estar presente, que vai crescer provavelmente da mesma forma como cresce o pneu de passeio, o pneu agrícola, mas na visão do Rafa, como especialista de e-commerce, sempre vai ter um atendimento complementar? Ou você acha, Rafa, que no futuro próximo vai ser possível a gente fazer tudo pelo e-commerce, sem ter ser humano, né? Qual que é a sua visão aí que está, né, dentro desse mercado aí, até mesmo no pneu de passeio, né? Não, realmente, Ju, a gente vê as tendências, né, de inteligência artificial, ela cada vez mais se aprimorando e às vezes até nos assustando, né, com um conjunto de informações e soluções que ela consegue nos entregar. E o e-commerce, ele apesar dele ser transacional hoje, eu acredito muito no que o André falou. Dele ser o omnichannel mesmo. O que a gente fala? Ter todos os canais integrados. E não só omnichannel, eu acredito muito que a digitalização de processos, ela permite com que você receba as informações da cultura que está sendo praticada, do veículo que está sendo aplicado o pneu. Então ela permite com que a gente digitaliza tudo isso para, com um conjunto de informações, poder tomar as melhores decisões. Sim, é uma tendência, eu acredito que vai continuar sendo técnico, assim como para pneu de passeio também é técnico, tá? A gente imagina que é um pouco mais simples, mas dependendo do perfil do consumidor, ele questiona bastante. Ele questiona bastante como que é. Já para o pneu agrícola é uma venda mais racional, a gente precisa mesmo provar uma venda mais técnica. Eu acredito que as ferramentas de digitalização, seja por inteligência artificial, elas vão ajudar o consultor técnico. E elas não é que vão roubar o espaço dele, mas elas vão ajudar com o conjunto de informações do catálogo técnico do produto, junto com as informações técnicas que nós temos hoje, né, do consultor e todo o conhecimento dele de causa, de estar lá na terra mesmo, na cultura, junto com inteligência artificial, acho que vai ser um conjunto bem legal que todos vamos evoluir, né? Eu acho que a máquina não substitui o homem, mas ela facilita o nosso trabalho, assim como a gente precisa estar preparado para utilizá-las. Concordo, Rafa, muito, muito bem colocado. E obrigada aí por sua contribuição. Antes de passar para o Thiago, eu queria jogar uma sementinha da discórdia. Um pensamento aqui que sempre me vem. A gente está aqui defendendo de que não vai tirar a vez do ser humano, de que realmente a gente precisa que o vendedor pessoalmente esteja lá para tirar as dúvidas. E o recado que eu tenho para dar é o seguinte: se você é o vendedor que lê catálogo, a gente vai separar o joio do trigo. Eu acho que nesse momento vai ficar no mercado quem faz o diferencial não só no atendimento, mas na entrega de informação. Porque, amigão, se você está lendo o catálogo de produto, se você está esperando a fábrica colocar a informaçãozinha dentro do seu e-mail, você vai cair e você vai ser trocado pelo Mercado Livre. Se você é um cara que faz o diferencial, não só de ser legalzão, bonzinho, que toma cafezinho com o cliente, entrega o pneu ali, mas você entrega explicação, você faz um atendimento diferenciado, não só de presença, mas de informação, de levar novidade para o cliente, de ensinar o cliente a mexer no próprio site, de mostrar, interpretar um manual técnico. Esse cara vai ficar e vai usar a ferramenta do e-commerce a seu favor.
Ele vai colocar o e-commerce debaixo do braço, né, o computadorzinho, e ele vai aprender a lidar com isso. Então, eu acho que o que vai mudar é realmente isso. Por mais que a gente tente defender, não vai tirar sim, gente. Vai tirar. De quem estiver lendo o catálogo, quem estiver esperando fazer pedido. Qual que é a medida que o senhor quer? É um sete o quê? Barra quê? Esse cara não vai conseguir sobreviver a essa realidade. Essa é a minha opinião, não sei se todo mundo concorda. Sim, É Ju, só para jogar uma. Só pra jogar tem que agregar semente. valor, tem que agregar valor no serviço, né? Se a gente não agregar valor no serviço, a gente cai na mesmice, isso em qualquer segmento, em qualquer mercado que a gente tiver. A gente que tá na cara, Exatamente. que tá trabalhando com vendas direto e tá dando a cara, eu vou lá, converso com o Beto lá junto com o pessoal lá que trabalha junto com o André, com o Fernando, meu, com os nãos que a gente vai evoluindo e agregando valor no nosso serviço. Exatamente, porque assim, eu acho que tem gente que tem que ficar assustadinho, sim, tem que ficar assustado com a tecnologia que está vindo, porque você tem que sair da zona de conforto e começar a ser melhor do que o e-commerce, se você quer sobreviver. Ô, Ju, Você é vai ter igual que uma. tentar. Eu ouvi, a gente trabalha muito forte aqui, né, com a questão de IA, enfim, e até mesmo saindo no âmbito particular, eu tenho investido muito tempo aprendendo sobre isso, porque não é que a IA vai tirar o lugar do ser humano, é o que você acabou de falar. Ela vai tirar o lugar de quem não sabe manusear, de quem não sabe utilizar essa ferramenta para potencializar o seu negócio, né? Você falou ali, poxa, o Rafa falou, né, da questão da importância do site. A gente tem tudo automatizado aqui, por exemplo, quando você vai comprar no site, tem a janelinha lá, né, o balãozinho do WhatsApp que você pode perguntar ali. A importância de você ter, obviamente, uma entrada, uma esteira de vendas ali que a gente chama, né? O inbound ali, ele está automatizado, ele já joga para os nossos atendentes lá na nossa matriz em Itajaí, Santa Catarina, para fazer as perguntas certas, para tirar essa dúvida e resolver a dor do cliente. Então, a internet das coisas, né, a inteligência artificial, ela está aqui para facilitar o nosso dia a dia. E vai ficar para trás aquele que não se atualizar. Você falou muito bem. Exatamente. E outra coisa, né, André? O que está no catálogo, o que está no Google, o que está na inteligência artificial, não está no campo. É o mesmo pneu que no meu vizinho roda com X pressão e com lastro A, no vizinho da frente, o mesmo pneu, o mesmo trator vai ser diferente. Então tem uma coisa que é mais do que saber onde pesquisar, é viver a realidade do campo, né? Então, assim, vender pneu é algo. Quem é vendedor vende tudo, né? Se der uma caneta, vende, der uma banana, vende, né? Então, assim, quem é vendedor, nasceu para ser vendedor, consegue se virar e vai vender tudo. Agora, ser um solucionador de problema, ser um facilitador de soluções para o seu cliente, isso é uma outra coisa. E eu acho que é isso que vai sobreviver no nosso mercado, que já é um mercado nichado, que já não tem tanta mão de obra especializada nem para tirar pedido. A gente tá com dificuldade de achar gente até para anotar a medida de pneu, entendeu? E se a gente não consegue, se eu tô nesse mercado e eu não embarcar nesse negócio, eu preciso estudar, eu preciso aprender mais, eu preciso não só aprender sobre pneu, mas aprender sobre o meu cliente, aprender sobre a minha região, aprender sobre a realidade do meu negócio, porque não é só você catar catálogo e ETRTO e a Lapa e seguir o canal de pneu. Você tem que estar lá no cliente para ver o dia a dia dele, como que ele funciona, como que funciona a cultura dele, qual que é a realidade hoje que o banco está disponibilizando de financiamento para ele, para você saber qual é o pneu certo que você vai oferecer, na hora que você vai oferecer. Era só essa polêmica que eu queria trazer antes de chamar o Thiago. Eu sempre falo, né, que é o que você falou, é gerar a solução. Eu falo muito pro pessoal que trabalha comigo, a importância da visita no campo. Né? Muitas vezes ele tá trocando um pneu atrás do outro e ele fala assim, pô, aquele pneu da marca tal que eu comprei não presta. Então vou trocar de marca aqui agora, vou colocar o Speed Max aqui, porque isso eu sei que vai bem. Só que aí o nosso especialista ele vai lá e vê que ele está trabalhando com índice de avançamento errado.
falou, opa, pera lá, nós vamos ter que fazer então o equilíbrio operacional da máquina, porque senão eu posso colocar 10 pneus aqui diferentes que todos eles vão dar problema, né? Então, a importância da visita no campo, do especialista, do vendedor, bem informado, bem instruído, ela nunca vai ser superado pela máquina, isso eu tenho Não tem certeza. programação, não tem Então, programação que a gente vá colocar no nosso computador que vai superar a experiência de estar ali no campo. Desculpa, Thiago, tirei um pouquinho do seu tempo para jogar uma Não, Discord aí, não. mas Inclusive a fala do Ronê, eu acho que a palavra que pode ficar de toda a fala dele é potencializar. Então, eu sei que o assunto da live não é IA, mas acho que é bom que o pessoal que está nos acompanhando, os alunos meus que estão aí, que eu vi no chat, tem alguns aí acompanhando, de lembrar, a IA ela potencializa. Então, o que você quer potencializar em você com a IA? Se você não tem o conhecimento, isso aquela aí. bagagem, o IA não, o que ele vai potencializar em você? Então tome muito cuidado com ela. Ela é uma ferramenta incrível, todos devem aprender e usar ela diariamente, como o André está fazendo para aprender, mas sem dúvida, o que você quer potencializar em você com ela? Esse é um ponto que tem que fazer essa interrogação. exatamente. Tiago, vou passar então a palavra para você, né? Repetir aí que o Tiago é o cara que está formando aí a próxima geração de tomadores de decisão, né? Os futuros engenheiros aí estão passando nas salas de aula onde esse cara está. E ele também está muito antenado com as questões de tecnologia. E eu queria um pouquinho da sua visão com relação a esse mercado, Tiago. Você como professor, né? Com a sua página que está sempre focada em novas tecnologias, com essa visão de futuro. Como que você vê o papel do e-commerce nesse setor? Ótimo. Primeiro, que bate-papo incrível que está acontecendo aqui. Estou aqui sedento, com cada vez mais sede para aprender mais. Então, realmente estou aprendendo bastante. Primeiro, a gente tem grandes mudanças que vão começando, talvez não com a tecnologia em si, porque a tecnologia ela vem a partir de uma demanda, né? Então, se existe essa demanda e ela está ocorrendo, é porque tu está tendo mudança de visão do profissional que está lá no campo, utilizando aqueles equipamentos. Então, essa é a primeira mudança que a gente está tendo. O produtor está mais antenado, o produtor está mais aberto, e talvez isso seja a grande mudança que tem acontecido. Ah, a gente percebe, às vezes, em algumas gerações, talvez na minha geração do meu pai ou a geração do meu avô, eram gerações muito mais fechadas, então tu levar uma informação para eles, às vezes, era um pouquinho complicado, porque eu sempre fiz assim, sempre deu certo, então como é que quer mudar agora, né? Então tu tem essa primeira grande mudança, que é essa abertura para informações. Depois, quando tu tem essa abertura, te permite usar ferramentas distintas, porque cada vez a gente vê aí as máquinas agrícolas hoje, na verdade, são computadores geradores de dados ambulantes na lavoura. É isso que um trator hoje ele é isso que uma colhedora é. E para onde é que está indo tudo isso? Para onde é que a gente está analisando tudo isso? Então, acho que as duas grandes mudanças, e o e-commerce ele começa a permitir com que esse público, que é um público que agora é nativo digital, não é que nem nós que aprendemos a mexer num celular há pouco tempo atrás, basicamente, mas a gurizada nova nasceu digital. Então, esse mundo para eles é normal, eles não se enxergam sem esse mundo aqui, sem o e-commerce, para dar aquela espiada, aquela informação que eu falo na aula, em 5 segundos ela é validada. Então, isso é uma coisa que a gente precisa realmente estar antenado, porque aqui também é um cenário que a gente precisa ter essa percepção de que se esse vendedor que a Ju comentou é o cara que lê o catálogo, ele pode ter certeza que o produtor ele vai validar essa informação muito rápido também. Daqui a pouco tu está perdendo uma venda por conta disso. Então, uma das formas de potencializar isso aqui e permitir com que o e-commerce ele auxilie esse processo, evidentemente, é as duas frentes estarem alinhadas. O cara que está lá na propriedade, ele conhece a realidade da propriedade, ele conhece a máquina que está lá, porque não adianta só conhecer do pneu, porque o pneu nada mais é do que um recebedor de torque que ele manda para o solo esse torque. Como é que esse torque chegou lá? Qual pneu vai numa enfardadora? Qual pneu vai numa semeadora? Qual pneu pode ir numa colhedora? Qual é a variação de carga que tem numa colhedora? Então são todos pontos que eu preciso conhecer a máquina, e esse aspecto a gente tem que conciliar. E o e-commerce traz essa potencialidade de eu ter essa informação e logo poder encontrar pelo menos um filtro. Olha, é desses aqui que eu tenho
Eu brinquei hoje com meus alunos de tratores, para fazer um parênteses. A gente tem hoje 420 modelos no Brasil de tratores agrícolas. Então, vocês como engenheiro têm que indicar qual é o melhor para aquela propriedade. Como é que você faz isso com 420? Pneus é o caso, preciso filtrar. Então, o e-commerce ele pode ajudar o produtor a filtrar e ele chegar aqui mais direcionado. Eu quero saber a informação do A, B, C e D. E aí a gente senta e conversa. Exatamente. E, Thiago, você que está lidando aí com os jovens, como que você observa a visão deles com relação ao e-commerce em si? Você acha que para eles, essa nova geração que vai chegar aí está mais aberta a esse tipo de negociação, mas também está mais... O que você enxerga de como essa nova geração vai lidar com isso? Você acha que o que vai ter de diferença? Qual que é pela sua experiência aí na sala de aula com os adolescentes, né, com os jovens adultos, né, que vão estar assumindo aí essas posições aí? Como que você enxerga que eles aceitam? Como é que eles lidam com esse mercado digital? Ótimo. Bem, como eu comentei antes, a gente está tendo uma mudança da própria demanda do produtor, né? Então, esse futuro engenheiro ele também tem que entender que esse mercado está com essa mudança e se ele também não se adapta a essa mudança, ele vai ficar fora do mercado. Com toda essa geração de informação e dados que as máquinas têm hoje, e cada marca tem a sua plataforma de gerenciamento de informação, isso de certa forma já está virando mais corriqueiro. Então, quando eu queria, há 20 anos atrás, saber qual era o consumo de combustível de um trator, eu tinha que instalar o equipamento no trator para poder aferir isso, ou fazer via tancada. Hoje eu falo com um aluno ali, ele vai ali, acessa o celular dele na sala de aula, e nesse momento ele já descobriu que o trator está lá na propriedade operando, consumindo X litros de diesel por hectare. Então, essa já é nativo dele buscar esse tipo de informação. Então, esse salto aqui de fazer a aquisição desse produto nessa forma é algo natural. E cada vez mais a gente vai ver isso. As gerações que estão chegando aí, a geração que está agora entrando na sala de aula, que daqui a 5 ou 6 anos vai estar no mercado, isso aqui é normal para eles buscarem essas informações no online e fazer a aquisição do online. E um outro aspecto que a gente também tem notado é integrações de plataforma. O André colocou um ponto que é muito importante, que é uma máquina parada, o custo é maior do que comprar um pneu mais barato online. Mas quando a gente conseguir integrar daqui a pouco a demanda, junto com a plataforma, até de uma manutenção preditiva que a máquina vai fazer, eu consigo eliminar esse problema de logística. Porque aí o produtor ele consegue antecipar a demanda dele e eu consigo entregar esse produto e ele não fica com a máquina parada. Quando o pneu chegar lá, ele troca. Então, isso é uma coisa que, de certa forma, em outros ramos já tem acontecido e a molecada está atenta para isso. Então, não tem problema nenhum a gente transportar essa nova dinâmica para cá também. Essa ia ser até minha próxima pergunta é sobre assistência técnica prestada no campo, né? Se você acha que o e-commerce ele vai ajudar ou ele vai atrapalhar, mas já ficou aí a sua resposta, né? Até nessa questão da assistência preventiva mesmo, né? O quanto que isso pode estar auxiliando mesmo o dia do produtor no campo, né? Porque o produtor está acostumado já com essa dinâmica. Isso já, como a gente brincou no início, não é mais tendência, já é corriqueiro. Ele já recebe um alerta no celular que ele tem que trocar o óleo. Ele já recebe um alerta no celular que o filtro de combustível está entupido. Então, esse tipo de coisa já é corriqueiro para ele. Então, partir para uma evolução de tu integrar, daqui a pouco aí a plataforma do André ou do Rafael, tu integrar isso com a plataforma de alguma marca comercial, e tu consegue fazer o link das duas coisas, até porque muitas marcas comerciais de equipamentos também comercializam pneus. Então não tem o porquê daqui a pouco a gente não seguir nessa mesma linha e tu integrar todas as plataformas e permitir indicar para o produtor, olha, está na hora não só trocar o filtro de óleo, mas também trocar o pneu. Isso já é também, já está iniciando também, não tanto aqui no Brasil por conta do nosso lastro líquido, né? Mas o TPMS que já nos avisa sobre a questão da pressão tá baixa, sobre a questão do pneu OTR, do aquecimento da máquina, né?
Então, eu acho que vai chegar um momento em que até a tecnologia empregada, né, nesse TPMS, de nos avisar também a quantidade, no momento também que a carcaça do pneu não está dando conta, que está chegando o momento, né, ou do próprio sistema, né, de controle das usinas e do próprio cliente também já fazer uma progressão de vida útil, né, pela medição da altura da garra, né. Isso aí. Essa é a jogada. Então, Prever essa. vamos inventar um sisteminha desse. O que vocês acham? Na hora que a gente terminar aqui, a gente dá uma outra live pensando sobre isso, né? Então. Podemos falar, Ju, tá, já tá nos planos, já vem comigo que vai dar boa. Então tá bom, então estamos todo mundo fechado aqui. E falando, pegando carona com o que o Thiago está falando, quando a gente pensa em serviço, né, acho que é uma outra frente riquíssima, né, uma cadeia extremamente rentável, carente, né, e que a gente deve olhar. Então, por exemplo, hoje a gente tem o nosso site, mas a gente não está em todas as cidades. Então, o que a gente desenvolveu? Uma rede de parceiros. Hoje são mais de 5.000 auto center, tá, cadastrados nas cidades aí, nos municípios brasileiros, onde se do Oiapoque ao Chuí, se o cliente comprou e ele prefere que seja instalado naquele centro automotivo que é da confiança dele, que fica na esquina da casa dele, e ele tiver cadastrado na nossa plataforma, ele vai comprar da nossa plataforma, vai entregar lá na loja da esquina da casa dele, né? E ele pode pagar, inclusive, o serviço através da nossa plataforma e o nosso parceiro vai receber. Essa é uma dinâmica que a gente, né, tem que pensar para o agro, embora os serviços eles sejam muito mais complexos, mas por que não, né? Por que não ter algo mais, né, ou melhor estruturado para esse nicho de cliente também? Acho que fica aqui, inclusive, para mim, né, a lição de casa. Exatamente, para a gente conseguir alcançar cada vez mais, ter braços, né? Canais divididos, braços divididos, né? Então a gente pode ter muitos hubs, mas nem tudo vai ser sempre o suficiente, né? Para estar atendendo no tempo certo, na hora certa, né? E, então eu acho que realmente isso é uma grande coisa a se pensar, né? De aumentar esse braço aí para esses novos distribuidores, para que a gente possa cada vez mais estar mais perto, né, realmente do cliente. O João mandou para nós aqui uma pergunta, ele mandou voltado para o Rafa, mas fica todo mundo à vontade para responder. Eu, sinceramente, estou pensando ainda na resposta. Ele quer saber se o Rafael e se a gente acredita que os fabricantes de pneus vão acabar tendenciando a montar o e-commerce próprio, como a Electrolux, como a Nike, que já vende tênis sem passar aí pela Centauro, né? Se no agro, talvez não tão já, mas no pneu de... Você enxerga, Rafa, e vocês dois também, o que vocês pensam? Vocês acham que vai ser, em breve, vai ter esse atendimento também direto de fábrica com e-commerce? Tirando que a Speedmax também já é um fabricante, né? Mas assim, falando nessa questão, o que você pensa, Rafa? Não, Ju, eu mais que acredito que sim, eu acho que essa operação D2C ela deve ser realizada em algum momento, né? Ou através da própria indústria, ou através de parceiros, né? Isso acontece em outros segmentos, acontece que no segmento de pneu, o pneu ainda precisa de um serviço, né? Então é diferente do que você faz uma compra e a pessoa já recebe na casa, não. A pessoa precisa receber o pneu ou vai receber dentro de uma loja já para vendido o serviço, e é isso que é interessante para a indústria pensar, como que ela agrega valor em toda a cadeia, né? De pensar no serviço de instalação, no serviço já de geometria, né? Que a gente tem, por exemplo, um pneu de passeio, mas a indústria, em algum momento, ela vai fazer isso diretamente, ela própria ou através de parceiros, tá? Eu acredito muito nisso, sim. Tá bem próximo, né? André, você pensa parecido? Qual é o seu sentimento, né? Vocês aí com a Speedmax, você acha que é um futuro próximo aí? Você já sentiu o mercado já tendenciando para algo parecido? Eu acho que ainda a indústria nacional ela está um pouco distante, né, em questão de know-how
dessa parte da comercialização. Eu acho pouco provável, pelo menos aí nos próximos anos, que a gente tenha esse elo da cadeia quebrado, até porque o fabricante ele tem um elo muito forte eu falo porque eu trabalhei por muito tempo na indústria nacional também, ele tem um elo muito forte ali que é o revendedor monomarca, né? Então você tem uma Pirelli que tem uma rede sólida, né? Inclusive o João aí que é um grande amigo, ele está em uma revenda de bandeira Pirelli, né? Tem uma Bridgestone Firestone que tem uma rede grande. Então, eu acredito que não. Eu acredito que ela vai investir, ela pode investir sim num catálogo online, né? Numa plataforma de esclarecimento de dúvidas, fazer uma pré-venda, mas ela vai direcionar sempre para o revendedor local. Isso, Entendi. exato, Ju. Só para complementar, quando eu disse a indústria vendendo direto ao consumidor, seja através de parceiros, como a gente fala, dealers, tá? Não Não só fábrica direto, mas isso, usando o não a dealer. fábrica Ela direto, monta a utilizando página, o ela dealer, abastece isso, e o dealer faz. isso. E outra coisa também, né? A gente, como o André falou assim, a nossa visão é o mercado nacional, o fabricante nacional talvez não esteja preparado ainda para isso. E o mercado internacional de pneus importados pode ter a tecnologia suficiente para fazer o e-commerce, mas não conhece o nosso cliente, o nosso chão, Não, o nosso mercado como não. precisa, né, para fazer isso. Então tem o mercado que estaria preparado ainda não tem a tecnologia, o investimento, a logística preparada e o pessoal de fora que tem grana para investir, que às vezes tem um site fodástico, um catálogo bom, completinho, não tem um conhecimento de causa do tamanho que a gente é, né? Porque quando eles chegam aqui, que eles falam assim, ai, e se a gente for para o Rio de Janeiro agora depois do almoço? O Brasil, ele não é para amadores, né, Ju? Exatamente. Os amigos aqui podem me ajudar, mas a gente recebe diversos parceiros, né? A gente hoje aqui na Speedmax, a gente produz com mais de 12 fabricantes, né, fornecedores aí a nível mundial, e quando eles chegam aqui, eles acham que é fácil, né? Mas quando cai, acho que foi o próprio João que fez uma pergunta aqui sobre impostos também. Quando vai para a questão contábil da coisa, eles já falam, mas como assim? Mas se eu vender daqui para cá, eu não posso? Mas e daqui, de cá para lá? Né? Então, o Brasil ele tem uma complexidade de operação gigantesca. Né? Então, interfere se eu vou vender de dentro do estado para fora, de que estado eu vou vender? Eu vou vender do estado A para o estado B. É diferente se eu vender do A para o D, né? Então, realmente isso não vai acontecer muito, né? Muito cedo aí. A gente sabe que tem investimento de fábricas de fora, né? No Brasil acontecendo, mas é pura e exclusivamente para, na minha opinião, né? Para fortalecer a cadeia do elo produtivo. A parte comercial, né, eu acho que isso vai ficar realmente com os revendedores, né? Ninguém entende melhor aqui, né, a necessidade do agricultor que está lá em Matupá do que aquela revenda lá de Matupá, né? Então, a gente pode ter o conhecimento do negócio, mas lá vai ter uma especificidade, entendeu? Que só aquela revenda que está lá, aquele especialista que está lá vai saber atender. E tem Exatamente, mais um exatamente. detalhe, se me permite, Ju. Acho que Imagina, à vontade. a fala do Rafael ela é muito importante a gente abrir um pouquinho mais quando ele fala o termo serviço. Né? E como esse equipamento, esse pneu, ele vai estar numa máquina agrícola, muitas vezes, e o André pontuou isso antes, muitas vezes o mau uso dessa tecnologia impossibilita tu extrair melhor a performance daquela máquina. Então, se tu vender direto para um produtor que às vezes não vai fazer uma boa adequação naquele produto, ele já não começa a extrair bem a eficiência do próprio equipamento. E aí o concessionário daquela região, daqui a pouco ele vai começar a receber chamado, olha, o meu trator não puxa mais a semeadora que puxava. O que está acontecendo aqui? Qual é o problema? Será esse trator ficou ruim agora? Muitas vezes talvez ele não vai lembrar diretamente do pneu, ele vai associar o problema dele com a máquina.
E aí, como é que tu resolve isso? Então, tu vai criar um embrólio ali dentro que começa a envolver mais partes que não têm o interesse também de que isso aconteça. Então, é mais interessante fazer uma venda, como o André pontuou, e tu tem um parceiro que recebe isso, e esse parceiro sabe, olha, o Thiago gosta do trator assim, porque ele faz isso. Então, ele já vai entregar o trator exatamente como o Thiago gosta. E não como o Thiago, às vezes, acha que tem que ser. Todos os projetos hoje de trator, principalmente, eles são projetos globais, que precisam ter a tal da adequação de uso. Então, o concessionário tem um papel muito forte, que é receber aquela máquina que é padrão mundial e adequar para o produtor que está recebendo ela. Então, esse papel não vai mudar. Porque a máquina o pneu está dentro dessa adequação, né? O pneu está dentro dessa adequação. Exatamente. Quantos de água ele quer, qual pneu que ele quer, onde é que ele quer botar o lastro. Então, tudo isso impacta no serviço. Com certeza. Pessoal, e se alguém mandou mais alguma pergunta, como eu não prestei atenção aí no chat, manda agora que a gente dá uma olhadinha, porque às vezes ficou para trás. Eu só tinha visto a do João, vi alguns comentários aqui, mas que não são perguntas. Então, se alguém tiver alguma pergunta aí, manda para nós. A gente tem ainda uns 5 minutinhos aí para poder conversar, para tirar essas dúvidas de vocês, para vocês aproveitarem aí, né? Dos especialistas que estão aqui para tirar essas dúvidas de vocês. E uma outra coisa, né? O pessoal aí se disponibiliza através do LinkedIn, das redes sociais. Então, sigam o Thiago, sigam o Rafa, adicionem aí o André, né, para que eles também possam ser para vocês, como são para mim, uma rede de apoio, né? Então, praticamente todos os meus convidados aqui das lives fazem parte da minha rede de apoio, porque a gente nunca sabe tudo e quando a gente acha que sabe tudo, a gente descobre que não sabe nada. Nosso mercado é um mercado muito dinâmico, né? E que as coisas mudam muito e a troca de experiência, né? Essa troca que a gente faz aí todos os dias que faz com que a gente cresça, né? Por isso que esse network que eu faço de trazer vocês aqui para a gente falar sobre um tema, para ajudar também quem está seguindo a página aqui a aumentar também a sua rede de apoio, né? Bom, aparentemente não tem mais nenhum questionamento. E a pergunta central, né, dessa live era se a gente achava que o vendedor de pneus ele ia morrer, né? Se a loja física de pneu ia morrer e o e-commerce ia reinar. E a gente já percebeu durante essa conversa que isso está muito, muito longe, né? O pessoal está perguntando o que é o e-commerce. O e-commerce, ele é... Rafa, melhor você explicar, porque eu vou explicar muito quinta série. Explica você o que é o e-commerce. Não, basicamente o e-commerce é a plataforma digital de fazer transação de compras de bens e serviços, né? Então, hoje em dia, a gente tem uma plataforma, uma digitalização do processo de compra. E isso está dentro... É como se fosse comprar de um site. Né? Vamos trazer para o jargão popular. Era isso que eu ia falar. O site que tem pneu, a gente entra e compra. Pegando o pé da letra aqui, né? O E de online, ali, e-commerce, né? De comercializar, né? Então, é uma compra online, realmente. Né? Uma pergunta aí para o Rafa. Rafa, sobre o mercado. Você acha que... passou a pergunta, deixa eu voltar aqui. Na sua opinião, o percentual, né, que você comentou lá no comecinho sobre o percentual da representatividade do pneu de passeio, você comentou, se puder repetir para nós? Sim. O percentual hoje o share de mercado, né, apresentado por vários institutos de pesquisa aí. Hoje o pneu de passeio online representa de 33%, tendendo a 35% já nos próximos 2 anos. Eu acredito... Isso é o que a gente tem de dados. Agora, qual foi a pergunta? Era para você comentar sobre o percentual do mercado, da representatividade se da ele irá venda aumentar online. mais. Júnior da Pipe. Tá bom, Júnior, meu amigo. Muito bom ver vários amigos aqui. Eu acredito que há uma tendência, sim, de aumentar, inclusive por grandes players como a Pneu Store e uma profissionalização desse tipo de negócios. Assim como o interesse da indústria de estar nesses canais, eu acho que vão quebrando paradigmas, né? A gente vê que o mercado continua acelerado e a gente precisa olhar para esse mercado. Se ele saiu de 11%, foi para 22%, 24% em dois anos, e aí agora ele cresceu mais 10 pontos percentuais. É um mercado que eu acho que todo mundo tem que ficar de olho. Não especificamente. E nem estamos mais na pandemia, né? Porque podia falar, não pode sair de casa, né? Não pode sair de casa.
A pandemia acelerou muito esse processo, né? Como eu Sim, disse bem no sim, sim. começo, a logística era um grande dificuldade, um dificultor desse tipo de processo de comercialização desse tipo de produto. E ela facilitou muito. Então, a partir disso, a gente pode esperar sim que novos produtos vão entrar a ser comercializados, assim como novas medidas de otimização de frete, né? Hoje a gente vê que o frete, hoje, a logística é um diferencial competitivo. E a gente vê que é por isso que o Mercado Livre cresceu tanto no Brasil, porque ele investiu exclusivamente em logística e plataforma, né? Então, grandes CDs descentralizados, muito rápido, ágil, 24 horas, dependendo do lugar. Então é isso que eu acho que os grandes players têm procurado atuar no mercado, investir na logística e tecnologia mesmo. Ô, André, estava pensando aqui agora, enquanto o Rafa estava falando, uma dica, né, que você pode dar aí. A gente tem aqui bastante revendedores de pneus aqui que nos assistem, que também têm interesse de entrar nesse mercado, né, e estão começando a pensar nisso agora. Qual a dica que você dá para eles, né? Porque a gente sabe que não é como fazer um Facebook, uma rede social, né? Que a gente vai lá e cria e de vez em quando vai lá e alimenta, responde umas coisinhas. Se você puder dar um conselho aí para esse pessoal que está querendo embarcar aí no e-commerce, que é essa tendência, você aí que trabalha no maior e-commerce da América Latina de pneus, o que você tem a contribuir aí de informação com os nossos seguidores? Acho que principalmente, Ju, eu sempre falo, ninguém faz nada sozinho, né? Quando a gente fala da modalidade de venda física, eu tenho certeza que a gente tem aqui vários colegas que têm lojas, que têm centro automotivo, é uma realidade, né? Então você começar a operar, né, sozinho, criar uma plataforma, não é simples. Então busque quem saiba já fazer, quem já tem know-how, né? Isso é extremamente importante e fazer bem feito aquilo que você já faz, porque no fundo o Rafa fez um comentário ali do Mercado Livre e eu adoro comprar do Mercado Livre por um ponto único e exclusivo, pela experiência, né? Eu sou super ansioso, então eu compro, quero que chegue rápido, né? E chegue certo e chegue conforme foi combinado. Então essa experiência do cliente, ela é super importante. Então começa numa área pequena, começa a fazer ali na tua cidade, vai expandindo, né? E tente levar para o teu cliente um nível de experiência que faça ele querer, inclusive, conhecer a tua loja, né? Então Exatamente, acho que é isso. exatamente. Muito bom, André, muito bom. Eu vi também aqui duas perguntas do Pedro e do Léo, que são muito parecidas, né? Que a gente até comentou durante a live sobre isso, de como que a gente enxerga que vai ser esse mercado do e-commerce para os pneus gigantes, né? Para os pneus de trator, para os pneus agrícolas. E a gente chegou à conclusão durante esse bate-papo de que é uma tendência, não, é assim, uma realidade, e que ela veio para crescer, mas que provavelmente ela não vai substituir o atendimento do especialista. Então existe uma tendência, essa tendência ela está mais voltada para o consumidor final que compra um, dois pneuzinhos e que tem uma programação de troca desse pneu. Então esse é o cara, né, que vai buscar o e-commerce e muitas vezes, sob o nosso olhar aqui, esse e-commerce ele vai chegar como um filtro para esse cara já mais ou menos fazer uma escolha do que mais ou menos ele quer, né? Dessa pesquisa. Então, é uma realidade de mercado que vem crescendo, provavelmente não com passos tão largos como o pneu de passeio e o pneu de carga, mas provavelmente ela vai ser cada vez mais presente e o que a gente tende a entender vai comprar ali quem? O consumidor final que compra um, dois pneus, medidas menores. Quanto maior o pneu, quanto mais tecnologia, provavelmente a necessidade de ter um atendimento além do e-commerce, ela é obrigatória. Então, praticamente, dificilmente você vai vender um pneu de 15, 20 mil reais se o cara só comprar e ele não foi na sua loja e ele não te ligou, não te mandou um WhatsApp, praticamente a possibilidade é quase que zero. Mas a tendência de mercado é que ela cresça, porque existe o consumidor de um ou dois pneus, existe o cara que vai comprar e já sabe exatamente a medidinha que ele quer, porque é um pneu diagonal, um pneu com menos tecnologia, ele não precisa de tanto atendimento, mas provavelmente o e-commerce vai ser a porta de entrada do seu cliente para a tua loja, para o teu comércio.
E É mais uma isso, dica, pessoal. Ju. E mais uma dica aqui, né? Eu acho que quando a gente fala de e-commerce, é relativo, não está ligado necessariamente a eu ter um site bem estruturado, né? Eu posso ter parcerias com marketplaces, né? Como, por exemplo, era o caso da Agrofy. Na ocasião, a gente fez uma parceria com a Agrofy. Por quê? Porque ela tinha uma carteira de clientes voltada para o público-alvo, para o público agrícola, público agro, que me colocava em maior evidência para esse público aonde eu não era tão relevante. Então, busquem parceiros do segmento. Talvez o marketplace, né, vai te colocar e vai acelerar o teu negócio para esse nicho de mercado. Não necessariamente você precisa começar com a sua própria Exato. plataforma, com a sua Sim, própria sim. equipe, né? Dá para dar esse primeiro passo aí usando esses parceiros do marketing. E só por curiosidade, a sua empresa, André, ela faz parcerias assim por hora ou não? A gente atua com alguns marketplaces, por exemplo, nós Não, somos o maior. servindo os distribuidores, ainda não. Não, não, a gente não tem essa plataforma, a gente está trabalhando nisso, né? Eu acredito que em algum momento a gente tenha isso para ofertar, sim, como um marketplace, não só, né, de pneus, mas quem sabe, né, para o segmento automotivo. Fica um spoiler aí. Não. Parece que tem O, coisa chegando por aí. Não é de se duvidar, Gil. Mas assim, Gil, só complementando um pouquinho, é que às vezes a gente fala de e-commerce e imagina que o e-commerce está muito longe da gente, ou está pensando numa plataforma tipo o Mercado Livre. Eu acredito que quase todos aqui fazem comercialização digital. Hoje a gente tem WhatsApp, né? Então a gente faz o atendimento via WhatsApp. É A uma gente já venda tá no de. e-commerce do WhatsApp. Então a gente tem plataforma super simples, a gente tem, pô, tem aqui o Instagram, foi como o André bem disse, comece pequeno, comece atendendo a região que você atua, porque você tá ali, você conhece as pessoas, digitalize os processos para que você otimize mais as vendas e consiga atender de maneira mais efetiva através do e-commerce. Não necessariamente o e-commerce é o canal, é você construir um site, é investir muito dinheiro. Não, dá para fazer do simples, dá para fazer através do Instagram, ele é transacional, o WhatsApp hoje é transacional, dá para você fazer atendimento, dá para ligar num CRM super simples, coisas que hoje a molecada, né? Você pega, o meu sobrinho consegue fazer isso, meu, dá para fazer. Para começar, a gente só precisa ter vontade, né? Só precisa ter vontade. Então, às vezes a gente fica imaginando, idealizando muito o ótimo inimigo do bom. A gente deixa de fazer, né? Por imaginar que precisa ser muito bem feito, mas dá para fazer, porque a questão tributária do Brasil é muito complicada. A questão logística do Brasil é muito complicada. Então, se atender as regiões, você vai atender novos clientes, vai estar mais próximo, aproxime dos clientes e saiba quem são os prospects aí da sua região. Tá? É uma dica que poderia dar aí para vocês. Muito bom, gente. Bom, quero aproveitar aí para agradecer os meus convidados e agradecer a todo mundo que participou dessa live aqui com a gente. Nosso tempo chegou ao fim, até passamos aí um pouquinho. Quero de coração dizer para vocês que eu estou muito feliz que vocês aceitaram esse convite, que a gente fez essa troca aqui, que foi tão enriquecedor para mim, como eu imagino que tenha sido para as pessoas que estão aqui. E de coração, muito, muito obrigada. 2 recadinhos rápido. Essa live vai ficar salva aqui no feed, então quem quiser reassistir, mandar para alguém, vai ficar aqui no feed. Daqui 2 dias ela vai estar editada, bonitinha no YouTube. E uma outra coisa, sigam o pessoal, vou marcar a rede social deles aqui para que vocês possam seguir. Muito bom, Ju. Obrigado também pelo convite aí. Muito bom estar com o Rafael, com o Thiago. Foi enriquecedor para mim aqui também. Ai, que bom, fico feliz. Rafa, obrigada, viu? Obrigada Muito por ter aceito o obrigado. convite e espero que realmente tenha acrescentado aí para você também, que você tenha novos contatos muito bons aqui da nossa live. Torço para que tenha bons frutos para você também essa nossa conversa. Muito obrigado. Agradecer o conhecimento aí dos nossos colegas, do André e do Thiago, e principalmente da Ju, que a gente tem acompanhado. Criação de sua geração de conteúdo tá demais, Ju. Ai, Parabéns mesmo. que bom, Cara, que bom, muito fico legal, muito feliz. legal. Tenho aprendido bastante, tá?
Que Muito bom, que obrigado. bom. Fico feliz por isso. E, Tiago, cara, obrigada. Sei como sua vida é corrida, sei o quanto de evento e de coisas, de aula e de, né, que você está participando. E muito, muito feliz de você ter aceito esse convite, né? Realmente, obrigada de coração, viu, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a lembrança, Justo. Tá? Somos parceiros, é só chamar que a gente sempre está junto. Rafael e André, é prazer conhecer vocês. Espero que a gente possa se encontrar de novo e tomar um café uma hora dessa e conversar um pouquinho. Abração Vamos para sim. todos, foi um prazer. Pessoal, obrigada, obrigada a todo mundo. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigado.